ter estratégias que permitam que a gente mantenha a nossa mente a salvo de ataques desnecessários, de excessos de identificação projetivas, de uma mente relaxada, uma mente que está oxigenada, pronta para fazer as relações e se usar, dar o máximo para ajudar os pacientes a terem resultados. Uma mente que sabe quanto dosar, quantos pacientes vai atender por dia, quantos pacientes graves vai ter por semana, de que maneira, que impacto isso tem na mente do psicanalista, porque sabe que o quão é importante manter a mente um estado de pensabilidade para poder acessar os conteúdos inconscientes, para conseguir enxergar as diferentes estruturas da personalidade dos pacientes e trabalhar com os sonhos deles de um jeito que realmente traga resultado, que realmente ilumine os aspectos ocultos da mente que o paciente, dos problemas que o paciente está trazendo para a terapia. É aquele tipo de estratégia que, apesar de você ter, por exemplo, um atendimento muito difícil, muito desafiador, você organizou o seu trabalho de certa maneira que você não vai ficar comprometido o seu trabalho. A sua performance não vai ficar afetada. Porque você sabe, por exemplo, que não deve ter mais do que 2 pacientes graves por vez, porque isso prejudica o seu pensar psicanalítico. Isso dificulta as suas associações e a sua atenção flutuante. Então, você sabe, por exemplo, que para preservar e manter a sua mente afiada, tem um autocuidado como psicanalista. Se você tem, por exemplo, pacientes graves, você não vai colocar um atrás do outro. Você sabe que essa estratégia não vai facilitar você no seu atendimento. Que, pelo contrário, isso vai transformar seu atendimento mais difícil, que a sua performance vai diminuir. Você vai espaçar, vai colocar esses pacientes em dias diferentes, porque sabe que usando uma estratégia desse tipo, você deixa a sua mente mais livre e mais pronta para conter o conteúdo agressivo, desorganizado e extremamente intenso que um paciente psicótico projeta na nossa mente, por exemplo, e o esforço que a gente precisa fazer para devolver isso para o paciente psicótico de uma maneira que ele possa receber sem se desestruturar, sem se desorganizar, bem dentro daquele modelo relação mãe-bebê. Porque a gente sabe disso, você sabe disso, que você vai precisar ter a mente oxigenada para isso acontecer. Que você não vai poder atender 10, 12 pacientes, um atrás do outro, porque é como diz aqui a Michele no Instagram, é cansativo demais pacientes graves, né, Michele? Cansativo demais mesmo um atrás do outro. E não só para pacientes graves. Às vezes você atende a rodo 10 pacientes no dia, sem pausa. Pausa máximo para almoçar. Isso também não é uma estratégia de autocuidado. Para você ter uma estratégia de autocuidado para manter a sua mente afiada, você sabe que você precisa atender menos pacientes para manter a qualidade do seu atendimento. Mas às vezes você faz isso e quando você não tem autocuidado e não mantém a mente afiada, você utiliza desses recursos porque você não tem segurança para cobrar um valor mais justo pelo seu trabalho, porque seus pacientes, você tem dificuldade em captar pacientes particulares que paguem o preço da sua sessão, e aí você acaba atendendo muitos pacientes num preço que eu chamaria de preço social, um preço abaixo de R$50, por exemplo. Muitos colegas atendem em valores desse tipo. É ou não é? Conta aí para mim. Diz aí para mim quais são as estratégias que você não utiliza para cuidar da sua mente.
o quanto você estressa a sua mente e quanto a sua mente não fica afiada por causa disso. Ou o contrário, quais são as estratégias que você usa para preservar a sua mente e cuidar realmente de você enquanto um profissional que atende pessoas e cuida da mente de outras pessoas. E se a gente não cuida da gente, se a gente não cuida da gente em primeiro lugar, se a gente não faz o nosso próprio tratamento terapêutico, se a gente não cuida das nossas questões existenciais, qual é a condição que a gente vai ter de cuidar de outras pessoas? De que maneira a gente vai poder realmente conter, ressignificar e fazer com que o paciente encontre alívio no nosso atendimento, veja uma luz no fim do túnel, naquele sofrimento que ele está tendo, se a gente não cuida da nossa própria mente, se a gente não cuida de nós mesmos, se a gente não faz de tudo para manter a nossa mente ligada e antenada, porque a gente precisa, por exemplo, atender um paciente atrás do outro, sem nem espaço para tomar um café, fazer um lanche, escrever, fazer alguma anotação, ir no banheiro, é uma das atitudes que eu mais vejo que os colegas tomam para não ter a mente afiada, para não ter autocuidado nenhum em relação a como trabalhar com os pacientes. Isso acontece com muita frequência. E aí você, muitas vezes, acaba, inclusive, porque você precisa viver, você precisa pagar contas, você acaba recorrendo a convênios para poder atender pacientes, para ter pacientes. E aí a sua agenda fica lotada de pacientes. E aí a lógica dos convênios, muitas vezes, quer que você atenda a cada meia hora. E aí você bota um paciente atrás do outro a cada meia hora, sem intervalo para nada. Você atende 10 pacientes numa tarde. Que qualidade de escuta você vai ter naquela tarde? O que você entrega para os pacientes? Essa redução do setting aí, essa perda de 15 a 20 minutos, você acha que não tem impacto técnico no resultado que você entrega no seu trabalho? Claro que tem, né? Tem um resultado, isso é sentido no resultado que o paciente tem na terapia. Inclusive no investimento que ele vai ter. Inclusive no perfil de paciente que vai procurar uma terapia desse tipo, que é diferente de um paciente que procura um atendimento particular. Não é o mesmo tipo de paciente, não. São pacientes diferentes. Não dá, muda completamente. Quando você começa a ter um autocuidado, quando você começa a preservar sua mente para manter ela afiada, a qualidade dos seus atendimentos muda. Porque tem muita confusão em relação a isso. Os colegas, naturalmente, dizem para mim, eu preciso trabalhar, então quanto mais gente eu atender, melhor. Até por ali. Porque o nosso trabalho, ele não é feito somente, ele não é um trabalho de quantidade, ele é um trabalho que exige uma certa quantidade de atendimentos, mas ele está muito calcado na qualidade do atendimento que a gente entrega para o outro. Então, quanto mais a nossa mente estiver afiada, quanto mais a nossa mente estiver conectada empaticamente com o sofrimento do paciente, quanto mais a gente dominar o diagnóstico psicanalítico e ser especialista mesmo da interpretação dos sonhos, mais a gente vai conseguir cobrar um valor justo pelos nossos atendimentos, atender menos pacientes e entregar resultados transformadores, significativos. Nós, como está dizendo aqui a Michelle no Instagram, nós não somos máquinas, realmente, não somos máquinas. E não podemos colocar a gente nesse lugar. Mas muitas vezes, e aí é que está a confusão, o colega fez uma especialização já há algum tempo. Quando é que foi a última vez que você fez a sua especialização? Já faz alguns anos que fez. E fez a sua especialização, sei lá, em psicanálise mesmo, e na hora de aplicar os conhecimentos, não conseguiu, nesses anos todos, aplicar tudo que aprendeu na prática. E aí tem dificuldade de ter os resultados que gostaria.
E aí acaba tendo que se submeter a essas outras formas de captar pacientes